Donald Trump, uma figura que transcende o título de político para se tornar um fenômeno global. Antes de sua ascensão à Casa Branca, Trump já era uma figura de grande notoriedade no mundo empresarial, com uma fortuna herdada que foi a base para uma marca global de imóveis de luxo, cassinos e até mesmo um reality show. Mas o que realmente sabemos sobre as origens de seu império? Relatórios financeiros indicam que, ao contrário da imagem que ele gosta de vender, muito de seu sucesso veio de manobras fiscais questionáveis e uma rede de influências poderosas. De acordo com reportagem de 2024 do renomado The New York Times, Donald Trump está sendo julgado por 34 acusações criminais em Nova York, sobretudo com relação à falsificação de registros comerciais. A notícia continua com os rumores de escândalo sexual com uma estrela pornô, entre outras acusações. No cenário político, sua campanha à presidência foi marcada por promessas de trazer de volta a glória americana, mas essas promessas encobrem uma realidade muito mais complexa e, por vezes, perturbadora. Desde o início de seu mandato, Trump esteve envolvido em uma série de escândalos, desde acusações de conluio com governos estrangeiros até impeachment. As fontes dessas informações, como o Washington Post e o New York Times, frequentemente mostram um líder cujas ações muitas vezes contradizem com suas palavras. Mas o que isso significa para o cidadão comum e para o mundo em geral? A resposta a essa pergunta revela por que é crucial examinar criticamente as figuras em posições de grande poder. Trump, com seu vasto império e influência, não apenas molda políticas, mas também define narrativas e influência na vida de milhões, muitas vezes de maneiras que não são imediatamente visíveis. Donald Trump frequentemente se vangloria de ser um gênio dos negócios, um construtor de impérios cuja habilidade de negociar é inigualável. Com início nos anos 70, Trump assumiu a empresa de seu pai e transformou em um nome global, embora não sem uma série de falhas e reestruturações financeiras. O crescimento de seu império foi alimentado não apenas por investimentos robustos, mas também por uma série de empréstimos e declarações questionáveis sobre o valor de seus ativos. Segundo a Forbes, Trump afirmou ter um patrimônio líquido muito superior ao que realmente possuía, uma jogada que muitos críticos descrevem como uma manipulação estratégica para atrair mais investidores e negociar melhores termos com os bancos. Além disso, os métodos de Trump para manter seu império muitas vezes foram marcados por táticas agressivas e litígios. O uso de ações judiciais como ferramenta de negociação tornou-se uma assinatura de sua operação, gerando debate sobre a ética de suas estratégias. As histórias de pequenos empresários que foram prejudicados após lidarem com Trump são numerosas e muitas vezes esquecidas diante do brilho de suas vitórias mais publicadas. Dentro desta complexa rede de sucessos e fracassos, a história empresarial de Trump revela um homem que sabe, acima de tudo, como vender uma imagem. Ele transformou seu nome em uma marca que vende desde hotéis e campos de golfe até a ideia de sucesso inquestionável. Mas quanto dessa imagem é realidade e quanto é apenas uma ilusão cuidadosamente cultivada? Neste cenário, a linha entre o verdadeiro talento para os negócios e a mera capacidade de perpetuar uma ilusão se torna tênue. As consequências dessa abordagem, para ele quanto para aqueles ao seu redor, são profundas e permeiam mais do que transações comerciais. Elas afetam vidas, moldam mercados e, eventualmente, influenciam a política global. Se a vida de Donald Trump fosse um filme, os escândalos serviriam como seus pontos de virada mais dramáticos, cada um revelando mais sobre o homem por trás da marca. Desde as acusações de práticas empresariais duvidosas até os notórios casos de assédio e as investigações de conluio, a trajetória de Trump é pontilhada por controvérsias que desafiam a imagem de um líder impecável. Em reportagem recente da CNN sobre o título Trump lucra milhões com campanhas republicanas em seus negócios, é destacado que Donald Trump converte apoio político em lucro pessoal com campanhas republicanas. A notícia continua informando que, até agora, cerca de 5% do total de desembolsos do comitê de campanha de Trump para 2024 foram para seus próprios negócios. Um dos seus escândalos mais marcantes foi o processo da Trump University, onde Trump enfrentou acusações de enganar os consumidores com promessas de ensinar o segredo de seu sucesso imobiliário. O caso foi resolvido com um acordo de 25 milhões de dólares, segundo a CNN,
um pagamento que Trump insistiu não significar uma admissão de culpa, mas muitos viram como uma mancha definitiva em sua reputação de empresário legítimo. Outra área da intensa controvérsia envolve as acusações de assédio sexual e comportamento impróprio. Durante a campanha presidencial de 2016, a divulgação de um vídeo de 2005 onde Trump fazia comentários depreciativos sobre mulheres provocou indignação pública e levantou sérias questões sobre seu caráter e respeito pelas mulheres. Mais de uma dúzia de mulheres vieram a público com alegações de assédio, criando uma onda de críticas que ele consistentemente negou. Além disso, sua presidência não foi isenta de escândalos, destacando-se a investigação liderada por Robert Mueller sobre possível conspiração com a Rússia durante a campanha eleitoral de 2016. Embora o relatório final não tenha estabelecido que houve conspiração criminal, ele destacou numerosas instâncias de possível obstrução de justiça. Cada escândalo parece apenas adicionar a complexidade de Trump como figura pública, onde suas ações frequentemente oferecem um contraste gritante com as normas e expectativas tradicionais de condutas para líderes públicos. Estas controvérsias revelam um padrão de comportamento que muitos críticos consideram impróprio para alguém em sua posição de poder. Donald Trump prometeu Make America Great Again, mas sua abordagem para cumprir essa promessa é um campo minado de controvérsias e críticas. Ao examinarmos as políticas que ele implementou, surge uma imagem complexa de sua habilidade para mover a nação em direção a essa grandeza prometida, bem como as profundas divisões que suas estratégias exacerbaram. Durante seu mandato, Trump focou em políticas que fortaleceram a economia, impulsionaram o emprego e reforçaram a segurança nacional. A taxa de desemprego caiu para o mínimo histórico durante sua administração e o crescimento econômico acelerou, fatores que ele frequentemente creditava às suas reformas tributárias e desregulamentações. No entanto, críticos argumentam que essas políticas beneficiaram desproporcionalmente os ricos e exacerbaram a desigualdade de renda. A política de imigração de Trump, que resultou em separações familiares na fronteira, gerou um tumulto internacional e doméstico. Enquanto alguns viram essas ações como essenciais para a segurança nacional, outros as viram como violações dos direitos humanos, o que levantou questionamentos sobre os valores morais subjacentes a tais políticas. No cenário global, Trump adotou uma postura de American First, redefinindo alianças tradicionais, retirando-se de acordos internacionais como o Acordo Climático de Paris e pressionando por termos mais favoráveis em tratados como o NAFTA. Essas ações foram defendidas como necessárias para proteger os interesses americanos, mas muitos argumentam que elas isolaram os Estados Unidos e diminuíram sua influência global. Seu mandato também foi marcado por uma polarização sem precedentes, alimentada por seu estilo de comunicação direta e muitas vezes incendiária. Trump utilizou plataformas de mídia social para falar diretamente com o público, um movimento que revolucionou a comunicação presidencial, mas também provocou divisões e conflitos. O mandato de Donald Trump como presidente deixou um legado que será analisado e debatido por gerações. A sua marca, uma combinação de políticas disruptivas e um estilo de comunicação sem precedentes, moldou profundamente o tecido político e social dos Estados Unidos e do mundo. Primeiramente, a economia americana sob Trump experimentou tanto os altos quanto os baixos notáveis. Ele presidiu um dos períodos de maior crescimento econômico, com o desemprego caindo para 3,5% em fevereiro de 2020, o mais baixo em décadas. No entanto, a pandemia da Covid-19 apresentou desafios econômicos significativos, e as críticas apontam que as políticas implementadas não foram suficientes para amparar os mais afetados pela crise. No campo da política externa, Trump adotou uma abordagem que ele descreveu como pragmática e nacionalista, redefinindo as relações dos Estados Unidos com potências globais e organismos internacionais. Seu governo retirou os Estados Unidos de vários acordos internacionais, como o Acordo Climático de Paris e o Acordo Nuclear com o Irã, decisões que alguns aplaudiram como recuperação da soberania nacional, enquanto outros criticaram como retrocessos na cooperação global e na diplomacia. Internamente, Trump polarizou a nação como poucos líderes antes dele. Sua retórica frequentemente inflamada e divisiva inflamou tensões raciais e culturais, com muitos críticos argumentando que ele exacerbou divisões ao invés de buscar unidade. Seus comentários e políticas em relação à imigração
direitos civis e saúde pública frequentemente ampliaram o fosso entre diferentes segmentos da sociedade americana. Além disso, as questões éticas e legais que permearam seu mandato, incluindo múltiplos inquéritos e o histórico de impeachment, deixaram um asterisco permanente ao lado de sua administração. Esses eventos, juntamente com sua recusa em conceder a derrota nas eleições, questionaram a resiliência das instituições democráticas americanas. A verdadeira marca de Trump, portanto, é uma rede complexa de conquistas e controvérsias. Seu legado não é apenas o que ele fez ou deixou de fazer, mas o impacto duradouro de suas políticas e personalidades sobre a América e o mundo. Donald Trump, com seu estilo inconfundivelmente polêmico, significa mais do que uma série de políticas ou escândalos. Ele personifica uma era de intensa polarização e questionamento sobre o que significa liderança no palco mundial. Ao olharmos para além das manchetes sensacionalistas e das promessas audaciosas, somos confrontados com a complexidade de avaliar um legado tão controverso. Sua administração levantou questões críticas sobre a integridade das instituições democráticas americanas, a eficácia da liderança unilateral e o impacto das decisões políticas nas relações internacionais e no tecido social dos Estados Unidos. Por exemplo, a forma como lidou com a pandemia da Covid-19, inicialmente minimizando sua gravidade, teve repercussões diretas no controle da doença nos Estados Unidos, que viu um dos maiores números de casos e mortes em todo o mundo. Além disso, as estratégias econômicas de Trump, enquanto favoreciam o crescimento de curto prazo, levantaram questões sobre sustentabilidade a longo prazo e equidade. As reduções de impostos e desregulações beneficiaram em grande parte corporações e indivíduos de alta renda, sem necessariamente oferecer a prometida revitalização para as classes média e trabalhadora. No cenário internacional, a abordagem American First de Trump redefiniu as relações dos Estados Unidos com aliados tradicionais e adversários, deixando um rastro de incerteza sobre o compromisso americano com tratados e alianças globais. Isso nos faz questionar: qual será o impacto duradouro dessa política para a estabilidade global? Por fim, enquanto movemos para a frente, resta a cada um de nós refletir sobre as lições aprendidas durante esses anos tumultuados. Como sociedade, como indivíduos, como nação, devemos sempre aspirar e fazer escolhas informadas, buscar a verdade e exigir integridade de nossos líderes. A história de Trump nos ensina que, em um mundo inundado de informação e desinformação, a nossa vigilância nunca foi tão essencial. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos.